Bom, sobre métodos de preparo do bolo, existem 3 principais e cada um deles tem as suas características bem específicas e também tem os seus ingredientes específicos. Então, uma receita que foi desenvolvida para ser executada pelo método espumoso, ele não vai funcionar bem com cremoso, porque os ingredientes não são os mesmos, as proporções não são as mesmas, então não adianta. Essa é uma regra bem importante, não adianta tentar fazer uma receita com um método diferente do que está descrito ali. Então, a receita, gente, é sagrada. Quem desenvolve a receita, desenvolve ali com todo o estudo, entendendo a química de cada ingrediente, a proporção, qual vai ser o resultado. Se você vai lá e muda um ingrediente ou um modo de preparo porque você achou melhor, a chance de dar errado é muito grande. Mas, claro, existem as nossas receitas de teste, aquele momento em que a gente faz os testes para ver se funciona. A minha receita mesmo, ela é uma receita de método espumoso adaptada, mas que eu fiz essas adaptações não no momento de encomenda, com menos ingredientes para não ter desperdício, para garantir que eu ia chegar no resultado que eu queria, aperfeiçoando a minha receita. Métodos e ingredientes não dá para mudar, é sagrado. Respeita a receita que aí vai dar tudo certo, tá? Sobre os métodos, existem 3 principais e algumas subcategorias: o método espumoso, o cremoso e o método de adição ou método direto, tá? O método direto é aquele onde a gente faz basicamente o bolo inteiro numa única tigela, a gente vai acrescentando todos os ingredientes, mistura e assa, tá? Esse é o método, costuma ser o mais simples. Uma das subcategorias dele, que pode ser muito comum, principalmente para quem fazia bolo mais caseiro, é o de liquidificador, onde você bate parte dos ingredientes no liquidificador, coloca na tigela, mistura o resto dos ingredientes e tá pronto o bolo. Então, o método de adição, o método direto, ele é um método muito prático de bolos feitos, enfim, sem uma emulsão, sem usar batedeira. Ele é prático. E tem as receitas específicas, por exemplo, o bolo de cenoura, na maior parte das vezes é um bolo de método de adição, tá? Então, só para vocês terem um exemplo aí. Na confeitaria artística, a gente usa muito 2 outros tipos de método, que é o cremoso e o espumoso. O cremoso, ele consiste em misturar normalmente o açúcar e a manteiga, ou, enfim, a partir de algumas combinações de ingrediente, a gente faz um creme mais aerado, mais leve, onde vai ser a base para acrescentar o restante dos ingredientes e concluir a receita do bolo, tá? Normalmente esse método é muito usado para bolos amanteigados, e ele, eu diria assim, ele tem uma certa fermentação mecânica, né? Ele tem um pouco de bolhas que vão ser adquiridas ali pelo bater, por fazer esse creme, mas ele não chega perto do método espumoso, que é um método onde mais tem aeração, mais tem essa fermentação mecânica, porque a gente vai bater normalmente os ovos e o açúcar, formando uma espuma que muitas vezes triplica de tamanho, e ali vai ser a base para continuar o nosso bolo. O método espumoso, ele também tem algumas subcategorias, como por exemplo, quando a gente bate as claras em neve separadas e ao final do preparo você acrescenta elas para não perder aquela aeração, né? Eu particularmente não gosto muito, eu acho que depois que a massa já tá pronta, você acrescentar as claras em neve, ela fica muito fragilizada. Eu prefiro o método espumoso, onde a gente bate os ovos inteiros com açúcar, ou então as claras com açúcar, as gemas com açúcar, porque dessa forma o açúcar ajuda a fortalecer a espuma dos ovos e isso mantém por mais tempo uma melhor qualidade de aeração da massa. Então esses são os principais métodos e as suas subcategorias que formam o bolo, vários tipos de receita de bolo, e cada receita de bolo tem o seu método e não pode ser trocado. Um bolo de método cremoso, ele não pode ser feito igual ao método espumoso, porque ele não vai funcionar bem, tá? Então, é muito importante seguir essas regrinhas para boa execução da receita.